Neste mês, julho de 2023, um dos álbuns mais espetaculares de todos os tempos da música brasileira completa 50 anos. Eu falo de Krieg Rabandolo, disco de estreia na carreira solo do Raul Seixas, cara. Eu vou falar a respeito desse disco, coisas que vai deixar você de queixo caído. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, quando eu recebi do pessoal do ótimo selo Record Collector, que faz inclusive um trabalho sensacional de reedição de álbuns raros em versões caprichadíssimas em LP, como esta nova versão que acabou de sair, do sensacional álbum Documento do Raul Seixas, que traz inclusive, esse disco na verdade foi lançado em CD em 1998, e esse disco traz faixas e versões inéditas de estúdio, com canções em inglês e português, cantadas pelo Raul Seixas, sendo que nessa edição aqui em LP tem uma faixa bônus intitulada Gospel. E eu vou falar desse disco muito em breve lá no meu clube de membros VIP, tá? Vou contar a história desse disco. Inclusive, essa edição aqui é sensacional, vem com um obi, né? Brasileiro. É, na verdade, só existem 500 cópias dessa edição aqui, que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha que incrível. Olha que demais, meu. Deixa eu pegar aqui para vocês e mostrar. Ó, a edição em vinil amarelo, cara. Olha que coisa linda. Pois é, essa edição aqui em vinil amarelo só existem 500 cópias dessa edição. A minha, inclusive, é a de número 55. Ó, aqui, dá pra ver aqui? Pois é. É uma edição sensacional, super caprichada, porque... Peraí, eu vou mostrar aqui pra vocês direitinho. É maravilhosa essa edição. Eu vou contar a história desse disco lá, muito em breve, lá no meu clube de membros VIP. Olha só, vem um livreto. Olha que coisa linda, cara. Olha que sensacional, com as letras. Mas, enfim, recebi essa edição aqui, e eu vou falar a respeito desse disco lá no clube de membros VIP, mas eu tive a certeza que não apenas ninguém ia falar desse disco, e eu, na hora que recebi, eu falei, cara, eu vou falar exatamente quando eu fizer um vídeo a respeito dos 50 anos do Krieg Rabandolo, e dias atrás eu falei, cara, quer apostar que ninguém vai falar também a respeito dos 50 anos desse disco? Batata. Batata, para quem não sabe, era uma expressão da minha infância, né? Que era, tipo, significava certeza. Batata. Quase ninguém falou. Não só ninguém falou, como quase ninguém percebeu, poucos sacaram, ninguém prestou atenção, quase ninguém pesquisou a respeito desse disco aqui, Com raríssimas exceções, ninguém escreveu uma linha sequer a respeito do fato de que esse, um dos mais espetaculares álbuns da história da música brasileira, completou o seu 50º aniversário de lançamento exatamente neste mês de julho de 2023, cara. É um álbum que forjou, para o bem e para o mal, sucessivas gerações de malucos de toda espécie. Malucos beleza ou não. É um disco que há 5 décadas fez o Brasil virar de cabeça para baixo com as canções. Você sabe, esse aqui é o primeiro disco solo do Raul Seixas, tá ok? Quando eu falo ninguém, e quando eu falo quase ninguém, é porque eu já escrevi textos, já fiz vídeos a respeito desse disco no passado, e agora eu vou tomar emprestado um pouquinho do seu tempo para dar os meus pitacos, a minha opinião a respeito de uma obra que transcendeu de maneira absurda os sulcos do LP na época.
né? Eu sou um cara muito velho e eu me arrependo muito de ter passado para frente a minha a edição que eu tinha desse disco em LP para pegar o CD e depois pegar essa edição aqui, ó, remasterizada, que vem numa caixa sensacional do Raul Seixas. Ó, essa 10 mil anos à frente. Já vou falar, uma hora ou outra hora eu vou falar a respeito dessa caixa e de cada um dos discos que vem nela. Mas isso é um outro papo. Esse álbum aqui, ele se tornou um manifesto de vida para milhares de pessoas desde o seu lançamento em 1973. E eu não estou exagerando nessa afirmação, cara. Basta você ter vivido o bastante para constatar, né, desde aquela época, o quanto esse disco influenciou os corações e mentes de sucessivas gerações desde o primeiro dia em que esse álbum chegou às lojas, cara. E às rádios. Você pode apostar que se você mostrar esse disco para uma garotada que tenha um mínimo de discernimento e compreensão, você pode ter certeza que você vai alterar o futuro dessa turma para sempre e para melhor. E a julgar pelo estado de estupidez da molecada nos dias de hoje, cara, você pode ter certeza que essa mudança, como eu falei, vai ser para muito melhor. Meu amigo e minha amiga, tenta fazer uma experiência, tenta se transportar para o ano de 2073. Como que você não vai ficar intrigado com um disco que começa com uma gravação do próprio Raul Seixas, aos 9 anos de idade, balbuciando alucinadamente os versos de uma canção intitulada Good Rockin' Tonight, uma canção espetacular, composta pelo Roy Brown e que foi eternizada pelo Elvis Presley. Só que isso não era nada comparado com o que vinha a seguir. Nós estamos em 73, presta atenção. Berimbau, atabaques, moscas zumbindo, coral de candomblé, um rock bruto e safado, vocal alucinado e uma letra sensacional, quase mântrica, foram suficientes para esfarelar o cérebro de todo mundo que tomava contato inicial com a canção intitulada Mosca na Sopa. Na época, em 1973, eu era um moleque com 13 anos de idade, com espinhas na cara, e já estava tomado pelo espírito do Black Sabbath, do Deep Purple, do Slade, de um modo até então meio que radical. E mesmo assim, cara, eu não pude deixar de fazer aquela tradicional cara de pastor alemão em dúvida, tipo, você vira assim, quando eu comecei a ouvir essa música na casa de um amigo. Só que no exato momento em que eu terminei de ouvir essa música, eu passei para a seguinte, que era a inacreditável Metamorfose Ambulante. Quando eu terminei de ouvir essa música, cara, eu percebi que o meu radicalismo roqueiro tinha escorrido para a barra da minha calça. Porque não dava para ignorar que aquilo ali era uma ode à liberdade de pensamento, era um soco no estômago da sociedade conformista da época e que não havia nada de errado em você reconsiderar uma opinião se os argumentos fossem válidos e consistentes. Essa música, Metamorfose Ambulante, ela ainda hoje retrata a inconstância da vida e as mudanças que todos nós enfrentamos. Quando eu ouvi Ouro de Tolo, então, minha cabeça explodiu, cara. Foi quando eu percebi que uma letra que era um corrosivo e sutil esporro na sociedade consumista daqueles tempos, cara, poderia ter uma importância maior do que a parte instrumental dentro de uma canção, cara. Coisa absolutamente incrível, cara. Até hoje eu sinto um frio na espinha toda vez que eu ouço e visualizo versos como: eu que não me sento no trono de um apartamento, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Cara, de arrepiar isso.
na época eu percebi que essa canção era finalmente o Roberto Carlos de Sentado à Beira do Caminho encontrando Bob Dylan de Subterranean Homesick Blues, cara. Os dois haviam se encontrado. E até hoje, essa música é um hino de rebeldia e questionamento contra o sistema e a hipocrisia da sociedade, cara. Que inclusive nos faz pensar a respeito da enorme desilusão com conquistas materiais, cara. E tem outras coisas que eu quero falar a respeito de outras canções desse disco. As tonalidades que subiam progressivamente no acelerado e divertido country rock intitulado Dentadura Postiça, que na verdade traz a constante frase vai cair, que é cantada pelas backing vocals, faz evidentemente uma analogia com a ditadura militar da época no Brasil, que tinha que cair. Tem outra canção também que é a escancarada influência do Bob Dylan em As Minas do Rei Salomão e Cachorro Urubu. Tem também a influência notória dos Beatles na melancólica e sublime A Hora do Trem Passar. Tudo, na época, soava tão fresco aos meus ouvidos, cara, que eu demorei anos para juntar as peças e as conexões dessas canções. E eu tenho certeza que esse espanto é o mesmo que você vai sentir, cara, quando você conhecer um perfil de Instagram que eu encontrei recentemente, um perfil sensacional intitulado @música e arquitetura. É um perfil incrível, cara, com dicas de equipamentos de som, equipamentos de som de altíssimo nível, dicas de discos sensacionais. O perfil tem uma sonoridade inacreditável, as imagens, cara, tudo ali é captado com uma elegância, porque todo o material desse perfil, cara, ele tá imerso no ambiente arquitetonicamente falando perfeito, cara. Então, assim, tudo ali é de uma elegância, cara. Tem um monte de informações a respeito de equipamentos de áudio de altíssimo nível. Tem dicas de discos sensacionais para você ouvir e você perceber a qualidade sonora. Cara, é uma coisa impressionante, cara. Eu descobri esse perfil meio sem querer e por isso que eu tô indicando para você, porque eu tenho certeza que você vai adorar e você vai passar a seguir. É um perfil @música e arquitetura. É um negócio incrível que eu recomendo muito para você, tá? E você vai descobrir ali coisas que vai te deixar espantado, exatamente como eu fiquei espantado quando eu descobri esse disco aqui pela primeira vez. E quando eu descobri esse disco me entusiasmou tanto, cara, que eu comecei na época, né? Eu lembro nitidamente a pular na sala que nem um cabrito montês, cara, depois de ouvir os primeiros acordes de duas canções espetaculares, que é Al Capone e Rockish. Que letras absurdas eram aquelas, cara. Como era possível cantar aquelas coisas tão bem sacadas dentro de um rock and roll completamente descabelado, cara? Como era possível ignorar a beleza existencialista de uma linda balada intitulada How Could I Know? Cuja letra em inglês, cara, fala de um universo em desencanto. E eu aposto que você quiser, cara, que essa letra tem a ver com o mesmo termo usado no livro que pirou a cabeça do Tim Maia naquela fase racional. Lembra que, inclusive, eu já contei aqui num outro vídeo aqui no canal. Tenho certeza que uma coisa está ligada à outra. E a parceria do Raul Seixas com um então desconhecido letrista chamado Paulo Coelho foi um belo alinhamento de planetas, tá? Só que assim, essa parceria ela não foi decisiva para o Raul Seixas, já que a sua capacidade como letrista sempre foi absurda. Principalmente para moleques como eu na época, cara, que não davam muita bola para as letras das canções. Só que tudo mudou depois do Krieg Rabandolo, porque ninguém conseguiu transformar em poesia a desilusão da classe média da época e ainda fazer
com que tudo isso se instalasse, cara, nos primeiros lugares das paradas de sucesso da época. Era um tipo de música que era consumível, era vendável e era entendida por todo mundo. Músicas que não seguiam tendências, que eram trabalhadas individualmente e com possibilidades de seguir qualquer caminho que o Raul Seixas determinasse. Anos mais tarde, eu vi o quanto esse disco se tornou um modo de viver para todo e qualquer hippie que eu conheci ao longo da minha vida. Com o passar do tempo, grande parte dos próprios fãs do Raul se tornaram, infelizmente, tristes caricaturas do seu ídolo. Talvez porque as músicas do Raul Seixas, do Maluco Beleza, atingiram as pessoas de maneira indistinta. Não importa se a pessoa fosse um intelectual, ou fosse um debilóide, ou um fã do Iron Maiden, ou uma fã dos Menudos, ou uma pessoa de bem, ou uma alma do mal. O Raul Seixas havia transformado em um misto de filósofo e guru para essa turma. Daí para a mitificação, evidentemente, foi um pulo. Mas o Raul Seixas nunca deixou de ser uma mosca na sopa. Então, meu amigo e minha amiga, foi com esse álbum aqui do Raul, que depois de trabalhar como produtor de discos e aparecer como artista naquela 7ª e última edição do Festival Internacional da Canção, que eu inclusive já falei também, já contei os detalhes disso em outros vídeos aqui no meu canal, foi então com esse disco que finalmente o Raul Seixas encontrou o seu espaço e ele se estabeleceu como um dos maiores ícones da música brasileira de todos os tempos. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito desse disco espetacular que completou 50 anos agora em julho de 2023. Krieg Rabandolo, do Raul Seixas. O vídeo termina aqui, menos para os sócios do meu clube de membros VIP. Pois é, porque agora eu vou contar alguns pequenos detalhezinhos desse álbum que são muito importantes para você entender por que esse disco também é sensacional. Agora, é claro que esse vídeo vai estar disponível apenas para os sócios do meu clube de membros VIP, que você sabe muito bem que é um local repleto de material inédito, exclusivo aqui do Tio. Tem séries novas, tem apostas que você não sabe exclusivo, tem descontos ainda maiores dos nossos parceiros. Você pode assistir a shows gratuitos, frequentar bastidores. Dependendo do plano que você escolher, você pode até ter acesso a um exclusivíssimo grupo de WhatsApp, onde você vai ter contato comigo em tempo real, diariamente. Tá bom? Basta que você clique aqui embaixo em Seja Membro para que você se torne sócio, então, desse clube, tá bom? Então, os sócios vão continuar assistindo esse vídeo aqui, porque eu vou contar mais alguns detalhes a respeito desse álbum, beleza? Então, um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.